Olá, galera, tudo bem? Me chamo Gustavo Henrique e eu vou falar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, se inscreva no canal, pode me seguir no Instagram que eu vou poder ajudar futuramente aí caso ocorra alguma dúvida. Então, não tem como a gente falar sobre o SUS, sobre o Sistema Único de Saúde, sem falar do seu histórico. O que aconteceu até o seu surgimento? Então, essa aula vai ser sobre isso, ok? Então, primeiramente, a gente tem que lembrar que o Brasil foi colônia e império de Portugal, né? A gente já começa a ter os primeiros problemas de saúde pública no Brasil com a chegada dos portugueses, porque eles trouxeram doenças que aqui não existiam. Simples assim, a gente viu nas aulas de história no colégio, as doenças de branco, as doenças europeias. Uma simples gripe poderia acabar com uma tribo inteira, né? E nessa época do Brasil colônia, quem tinha acesso à saúde? Era o escravo que estava lá sendo escravizado? Não. Quem tinha direito à saúde era somente quem tinha dinheiro, tá? E depois, no Brasil Império, com a chegada da família real, que começou a se falar de estudos de medicina, cirurgia e química aqui no Brasil. E por que química? Porque a química é a base do corpo humano. Sem a química não existe medicina, tá ok? Então, por isso a abertura desses três cursos, porque aqui antes não tinha faculdade, porque os índios não tinham faculdade. A faculdade do índio é a natureza, né? Então, aqui nós temos duas fotos aqui da Escola Anatômica no Rio de Janeiro e a Faculdade de Medicina da Bahia, né? Justamente esses dois locais que eram os lugares mais povoados, né? Que tinha maior número de pessoas naquela época no Brasil, né? Justamente pela questão ter portos, né? Para chegar de navio negreiro, economia, tudo isso está entrelaçado aí. Então, um dos grandes marcos, né, importantes, pode cair até em provas de residência, são as Santa Casa de Misericórdia, né, que foram fundadas por religiosos, tá ok? E o que acontece aqui na Santa Casa de Misericórdia? Por muitos anos, foi o único acolhimento para tratamento, né, ou recuperação de pacientes que não tinham condições de pagar, porque lembrando aqui, não tinham vamos se dizer, saúde pública na época, saca? Então, assim, essas Santa Casas viviam de doações da igreja, ou seja, da população. Então, uma coisa bastante importante aqui, a própria comunidade fazia as doações, mas a gente vai ver mais para frente que a participação social é uma peça-chave para um bom desenvolvimento da saúde, tá? Então, a independência do Brasil foi um marco importante, tá? Porque o Dom Pedro II criou órgãos para vistoria e higiene, principalmente no Rio de Janeiro, que já nessa época já era a capital do país, tá? E ele também, mais para frente, visou a higienização do centro urbano de maneira sanitária e social, tá? Mas já foi governos posteriores a ele, porque eu deixei em letra maiúscula sanitária e social. Porque nessa época, no Brasil, nós tínhamos os famosos cortiços. Esses famosos cortiços eram onde moravam os operários que trabalhavam ali no Rio de Janeiro, escravos, recém-libertos, pessoas que não tinham condições. E hoje no Brasil a gente tem saneamento básico para 100% da população? Não tem aqui? Ia ter? Lógico que não. Então, o que aconteceu com vamos dizer, essa varredura da população que estava ali no centro? A gente extingue os cortiços e colocam eles para as regiões mais periféricas, mais em torno da cidade. Aí que deu o surgimento das primeiras favelas ou periferias do país, no Rio de Janeiro. Então, um marco importantíssimo foram as vacinas dos sanitaristas, tá? Com o fim da escravidão, o país precisou de mão de obra imigrante para cultivar insumos, como, por exemplo, o café, tá? O Brasil foi um dos grandes produtores e exportadores de café. E por que esses imigrantes? Porque nessa segunda década do século XX, o mundo estava em guerra,
né? A Primeira Guerra Mundial, lá na Europa. Então, muitas pessoas vieram para o Brasil, porque naquela época o Brasil era um sinônimo de prosperidade, de trabalho, né? Igual muitas pessoas enxergam os Estados Unidos hoje, entendeu? É o sonho brasileiro naquela época, vamos assim dizer. E precisou, vamos dizer, aumentar essa questão da saúde, porque o Brasil continuava sendo refém de problemas sanitários e de epidemias, ainda mais que as pessoas que vieram de fora, piorou a situação, né? E elas viveram ali perto de onde elas trabalhavam mesmo, né? Nas fazendas e muitos nos portos, para fazer esse escoamento, né? E o que acontece? Teve que fazer uma maior atenção nessas zonas portuárias, né? Porque a gente vai falar agora sobre saúde da população e crescimento econômico, né? Que está totalmente atrelado, porque se uma população não tem saúde, o país não cresce economicamente. A gente pode tomar como exemplo a atual pandemia que a gente está vivendo agora, tá? Enquanto não se tem uma população saudável, vamos dizer, com a saúde em dia, sem nenhuma doença grave sendo disseminada naquele país, não se tem um crescimento econômico, porque quem vai trabalhar, né? Sem trabalho não há crescimento. Então, um dos maiores médicos sanitaristas e epidemiologistas da história do Brasil, se não da América, foi Oswaldo Cruz, né? Que ele nasceu em 1872 e morreu em 1917. Ele tem até, em homenagem a ele, a Fundação Oswaldo Cruz aqui, entendeu? Que é um centro de estudo, um dos maiores centros de estudo sobre biologia e saúde pública que nós temos aqui no Brasil. Então, é dali que saem muitas pesquisas, muitos artigos científicos de grande relevância e está ajudando altamente os estudos na atual pandemia que nós estamos vivendo. Então, a gente tem que sempre lembrar, tá ok? Então, ele foi responsável, né, Oswaldo Cruz, por campanhas de vacinação. Só que naquela época, gente, a Constituição era diferente, né? Não é o que nós temos hoje. Não tinha essa coisa de liberdade individual que nós temos hoje, entende? E a vacina foi obrigatória. Subia nos morros onde moravam esses operários, esses moradores, e colocava a agulha no braço deles e às vezes avisavam, às vezes não, mas eles não sabiam o que era a vacina. Quem é esse cara enfiando essa agulha no meu braço? Entendeu? Então, juntamente com a falta de conhecimento da população, ocorreu a revolta da vacina, que naquela época a vacina era de barulho, mas bem justamente por falta de conhecimento. Se até hoje nós temos movimentos anti-vacina, pessoas que não entendem o que realmente a importância da vacina, imagina 110, 120 anos atrás. Esse era o problema. Então, aqui, um marco interessante que na história a gente estuda, aqui no caso da saúde pública também, são as CAPs, né? O que eram as CAPs? Eram as caixas de aposentadoria e pensões. Então, o que acontece? O empregado e o patrão entravam em acordo e, vamos se dizer, eram mais naquela área portuária, naquela área mais economicamente ativa, que era o Brasil, né? Um país para exportação de bens, de insumos, que seja. Só que eles fizeram a caixa, só que essas caixas de aposentadoria e pensões, elas eram muito frágeis, porque era muito fácil você fazer uma corrupção, você fazer um desvio, porque não tinha uma base sólida, era só daquela região ali mais, vamos dizer, entre aspas, industrializada. Então, na época de Getúlio Vargas, né, que ele viveu de 1882 até 1954, após muita pressão popular, ele criou os IAPs, né, que foram os Institutos de Aposentadoria e Pensões. Ele era mais centralizado, ele abrangiu mais gente, mais profissionais, ele pôde dar mais direitos aos trabalhadores brasileiros, não só aqueles que estavam nos grandes centros, tá? Mas ainda assim muitos ficavam excluídos, porque a gente vai falar mais para frente que um sertão nordestino muitas pessoas não teve esse acesso imediato. Ele teve um foco no tratamento de epidemias e endemias, tá? Mas sem muitos avanços. Justamente como ele tinha
um dos lemas, né, da sua campanha era, uma das suas propostas, né, era fazer a industrialização do país, é fazer o país crescer industrialmente. Que o Brasil, no início, desde o seu início, né, até no século XX, no início do século XX, ele era um país de exportação, ele era um país que só tinha, vamos dizer, mão de obra e produtos de primeira ordem, né, os produtos que eram matéria-prima. Então, ele contribuiu para a industrialização do país. Então, com a Constituição de 1934, né, ocorreu, né, ele concedeu novos direitos aos trabalhadores, como assistência médica e licença gestante, né, e a consolidação das leis trabalhistas que nós vivenciamos ela até hoje, né, concedeu carteira assinada para aumentar o vínculo entre patrão e trabalhador e suas responsabilidades, além de salário mínimo, também benefício da saúde. Só que a gente vai destacar aqui o seguinte: só quem trabalhava tinha direito à saúde. Se eu não trabalhasse, não teria direito à saúde. Teria que recorrer a quem? A Santa Casa de Medida Boa. Né? Vamos dizer, misericórdia me ajude, porque eu não tenho condições. Então, como eu disse lá atrás, que muitas partes do país, principalmente no Nordeste, eles não tinham essa coisa de trabalho com direito trabalhista, porque era mais zona rural, né? Então, em 1953 foi criado o Ministério da Saúde, né? O primeiro ministério dedicado exclusivamente à criação de políticas de saúde, principalmente na zona rural, porque se até hoje nós temos trabalhos forçados, meio que até escravos nos centros mais afastados, né, nos locais mais afastados, imagina lá antigamente. Então, esse Ministério da Saúde aí veio para ajudar essas pessoas. Então, eu peço que vocês entendam o seguinte, né? Os anos 80 foi a principal década da saúde do nosso país, tá? E por quê? Por que eu falo que foi a principal década? Porque movimentos sanitaristas, né, com profissionais de saúde, partidos políticos, intelectuais e acadêmicos começaram a estudar mais sobre saúde, tá? Saúde de uma forma geral. E saíram muitos estudos acadêmicos na época, tá? E surgiu uma série de pensamentos em saúde, mas para o lado social também, não só um bem-estar do corpo humano. Então, aquele conceito biomédico que eu olho, vamos supor, a dona Maria está com problema no estômago, tá? Ela está se queixando de diarreia. Tá bom, e eu vou passar um remédio para diarreia. Mas eu não pergunto para dona Maria se onde ela mora ela tem saneamento básico. E não vão perguntar para a dona Maria se ela está com estresse muito alto, porque isso pode interferir no estômago. Então a gente vem para quebrar, né, com essa ideologia do modelo biomédico. Né? Então a gente vai tratar a saúde como um bem-estar biopsicossocial, como a OMS pede para todos os profissionais da saúde atuar hoje em dia. Então, quando eu falo que a década de 80 era extremamente importante, é porque aqui nós temos o fim da ditadura militar. Por que vale ressaltar isso? Porque no período da ditadura militar, a saúde teve cortes enormes, coisas imagináveis de se imaginar hoje em dia, porque é um dos princípios que teve na ditadura militar é crescer o Brasil a qualquer custo. Não importa se está fazendo dívida externa, se o pessoal está comendo, se o pessoal está bebendo, se o pessoal está tendo acesso à saúde, não importa. Eu quero que o Brasil cresça e vira, vamos dizer, uma potência mundial. Só que a gente sabe que não ocorreu isso. Ocorreu vários esquemas de corrupção, até mais do que tem hoje. Só que na época não tinha como documentar isso, porque tinha censura nas grandes mídias de circulação de massa, né? Os jornais, os telejornais, rádio, que seja. Então tinha censura e as pessoas não sabiam disso na época. E se parasse para manifestar, a gente sabe o que acontecia. Então,
é, os planos saíram no papel, né, logo após a ditadura, na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Ela foi extremamente importante, tá? Porque é a primeira vez na história que a comunidade civil participou da construção do que seria um novo modelo de saúde pública no Brasil, né? Então é só participação social, comunidade civil, né? Porque antigamente quem falava de saúde era só o médico. Ah, eu estou reclamando de saúde, você é médico? Não, então você não tem autoridade para falar. Não, aqui não. Agora a gente está ouvindo mais o cidadão. E alguns conceitos muito importantes, que a gente vai ver mais para frente, que vai ser uma das peças-chave que vai regulamentar o SUS, organizar o SUS, né? Que é a universalização, prevenção e descentralização, né? Juntamente com a participação popular. Olha só, o povo é extremamente importante quando a gente fala de saúde, né? E foi desses conceitos que foram estudados, que foram trabalhados por aqueles acadêmicos, médicos, esses pesquisadores, é que boa parte desses conceitos que foram criados nessas reuniões que eles faziam foi para a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988 foi o primeiro documento que coloca saúde como ordenamento jurídico brasileiro. Seguinte, saúde, direito de todos e dever do Estado. Nessa aula, eu peço que vocês prestem atenção a isso, tá? É um dos principais conceitos, é uma peça-chave do SUS, é coisa que cai em concurso, que seja que for. Saúde, direito de todos e dever do Estado. Se o Estado não te fornecer saúde, ele está sendo inconstitucional. O Estado tem o dever, a obrigação de fornecer saúde. Caso ele não ofereça essa saúde, a gente entra para justiça. Né? Igual hoje, por exemplo, se você está precisando de um leito, vamos supor, na UTI, né? Em caso de pandemia é meio complicado, mas, por exemplo, em períodos, vamos dizer, normais, se você não conseguiu acesso, você pode entrar na justiça e o Estado vai ter que te oferecer essa vaga onde for que seja, tá? Então, é isso que eu tinha que dizer, tá? E na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre os princípios e diretrizes do SUS, né? Porque aqui já estamos falando da Constituição de 1988, né? Então, esse que está em vermelho, o artigo 196, nunca se esqueçam desse artigo, é o principal artigo da matéria. Juntamente com a Lei 8080/90, são um dos principais, tá? Então, eu espero ter ajudado, tá? E muito obrigado. Se gostar do meu conteúdo, se inscreva no canal, me siga no Instagram. É isso, tá? Obrigado por assistir até aqui e forte abraço.